Proteína animal ou vegetal, qual é melhor? Existe alguma diferença? Muita gente fala que as proteínas animais têm mais aminoácidos essenciais, mais biodisponibilidade e que são melhores para a sua saúde, para o desempenho físico, para o ganho de massa muscular, e que as proteínas vegetais não servem para muita coisa. Mas será que isso é verdade? O que a ciência tem a dizer? Se você não me conhece, eu sou o Cláudio, sou nutricionista, e nesse vídeo aqui eu vou te explicar qual é a diferença de proteínas animais e vegetais, quais são os impactos na sua saúde, no desempenho físico, no ganho de massa muscular e qual você deve escolher na sua dieta. Bom, existe uma ideia que se tornou muito popular nos últimos anos. Esse conceito de que proteína animal é melhor, é superior, e que proteína vegetal é algo a ser meio que descartado. Mas será que isso é verdade? Será que nós estamos comparando essas proteínas de uma forma correta? Bom, primeiro de tudo, você tem que entender o que é uma proteína. E proteína nada mais é que um conjunto de aminoácidos. Aminoácidos são as estruturas mais fundamentais, que são essenciais para o seu corpo. Nós temos 20 aminoácidos, dos quais 9 são considerados essenciais. Essenciais porque você precisa fornecer eles pela dieta, o seu corpo não produz esses aminoácidos. Então são esses nutrientes que você encontra nas proteínas que você precisa consumir todos os dias. Não só para ganhar massa muscular, para ficar forte, mas também para funções essenciais no seu corpo. E aí que entra o primeiro conceito desse vídeo, a ideia de que proteínas animais têm o maior teor de aminoácidos essenciais. Isso é verdade, as proteínas animais têm o maior teor desses nutrientes essenciais. E por muitos e muitos anos a gente acreditou que isso era um fator determinante, de que a presença desses aminoácidos essenciais em maior quantidade determinava a qualidade dessas proteínas de origem animal. Mas isso não é bem verdade. A gente também encontra todos os aminoácidos essenciais em todos os alimentos de origem vegetal. Qualquer alimento de origem vegetal contém todos os 20 aminoácidos. A diferença é que essas proteínas de origem vegetal têm um menor teor de 1, 2, por vezes 3 aminoácidos essenciais, principalmente lisina, metionina e leucina. Mas entenda uma coisa que é muito importante nesse vídeo: limitação é diferente de ausência. Quer dizer, os aminoácidos estão lá, seja no arroz, feijão ou qualquer proteína vegetal. Leucina, lisina, metionina e todos os outros 17 aminoácidos. Eles só estão presentes em uma menor quantidade em alguns alimentos. Mas se você fornecer quantidades satisfatórias de proteínas vegetais, você vai suprir todos os aminoácidos de qualquer forma. Até porque são plantas que sintetizam todos os aminoácidos que a gente conhece na ciência. É por isso que você encontra todos eles em todos os alimentos de origem vegetal. Eles também são nutrientes essenciais para o metabolismo das plantas. São elas que sintetizam esses compostos, são elas a origem dos aminoácidos. E animais herbívoros consomem essas plantas e acabam obtendo esses aminoácidos, que vão se acumular na sua carne, no seu tecido e partir aí pela cadeia alimentar. Então não faz nem sentido essa conversa, porque são os mesmos aminoácidos que inclusive são todos de origem vegetal de qualquer forma. O segundo ponto que muita gente fala das proteínas vegetais é a menor biodisponibilidade, porque vegetais têm muitas fibras. Além disso, eles estão presentes numa cadeia complexa de celulose, que reduz mesmo a digestibilidade e a biodisponibilidade de alguns nutrientes, incluindo a proteína. Isso significa que, devido a essa estrutura rígida da celulose e outras estruturas de fibra, você absorve menos da proteína vegetal. Isso em comparação com as proteínas animais, claro. Mas de novo volta para aquela mesma conversa de limitação ser diferente de ausência. Quer dizer, você absorve sim a proteína vegetal, só em menor proporção que a proteína de origem animal. Então, de novo, se você fornecer quantidades adequadas, quantidades satisfatórias, você vai acabar fornecendo proteína de qualquer forma, mesmo que ela seja de origem vegetal e tenha uma menor biodisponibilidade. Na prática, isso significa que pessoas que têm um baixo consumo de proteína precisam se preocupar mais com a diferença entre proteínas animais e vegetais. Porque assim, deixa eu esclarecer, a recomendação diária são 0,8 gramas de proteína por quilo. Significa que um indivíduo de peso médio, 70 quilos, precisa consumir na faixa de 56 gramas de proteína por dia. O ideal é até consumir um pouquinho mais, na faixa de 1 grama até 1,2 gramas
por quilo, que para esse indivíduo de 70 quilos vai ficar na faixa de 70 até 84 gramas de proteína por dia. Digamos que você consuma essa quantidade mais baixinha de proteína, 0,8, 1 grama por quilo. Nesse contexto, a diferença entre proteínas animais e vegetais vai ser muito representativa, porque você está consumindo tão pouca proteína que pode fazer diferença, principalmente nessa faixa mais baixa, 0,8 gramas, bem ali no limite da necessidade diária. Se esse consumo for exclusivamente proteínas de origem vegetal, você pode acabar com deficiência de um ou outro aminoácido, ou simplesmente não ter uma absorção satisfatória devido a toda essa característica que eu expliquei das proteínas vegetais. E qual é a solução? Bom, consumir um pouquinho mais. Ou se você é vegetariano, vegano, consuma um pouquinho mais de proteína, pelo menos 1 grama por quilo de peso, eu diria até 1,2 gramas por quilo. Isso pensando só em saúde, só em manutenção das funções fisiológicas mais fundamentais. Dessa forma, consumindo um pouquinho mais, você vai exceder em todos os aminoácidos essenciais. Você vai compensar as possíveis limitações de biodisponibilidade, de digestibilidade e acabar fornecendo o que você precisa para a sua saúde. Tá bom, eu acho que você entendeu, mas muita gente tem uma pergunta mais profunda. E para o ganho de massa muscular? Porque beleza, dá para suprir a necessidade diária com proteínas vegetais, mas para o ganho de massa muscular, dá mesmo? A verdade é um sonoro sim. Nós temos diversos estudos, ensaios clínicos que comparam dietas 100% à base de vegetais com dietas onívoras e fazem essa comparação no contexto de ganho de massa muscular. O melhor estudo já conduzido nesse tema é esse aqui, que foi conduzido aqui no Brasil. O estudo aconteceu em São Paulo e recrutou um grupo de veganos, pessoas que só consomem alimentos de origem vegetal, e um grupo de pessoas onívoras que tem uma dieta mista. Quer dizer, uma dieta que inclui proteínas vegetais, mas também proteínas de origem animal. Ambos os grupos foram submetidos a diversos testes de força, de capacidade física e passaram 12 semanas sobre um regime de treinamento. Metade dos indivíduos, os veganos, consumiam somente proteínas de origem vegetal e a outra metade consumiam proteínas de origem animal e vegetal, uma dieta mista. O grupo de veganos foi suplementado com a proteína de soja para consumir 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, e o grupo de onívoros foi suplementado com whey protein, a proteína do soro e do leite, para também consumir 1,6 gramas por quilo. E depois de 12 semanas, todo mundo ganhou massa muscular da mesma forma. Isso também foi confirmado em outros estudos, como esse aqui com a proteína de ervilha, esse aqui com a proteína de arroz, mostrando que quando o consumo de proteína é adequado, mesmo para o ganho de massa muscular, não faz nenhuma diferença se a proteína é de origem animal ou vegetal. E a explicação é muito simples e é a mesma que eu dei lá no começo do vídeo, que fornecendo quantidades mais elevadas de proteína, você compensa as limitações das proteínas vegetais. Quer dizer, 1,6 gramas por quilo de peso é bastante proteína. Tanta proteína que mesmo com a baixa biodisponibilidade, digestibilidade e teor de aminoácidos essenciais, a proteína vegetal continua funcionando. Porque você vai estar fornecendo todos os aminoácidos essenciais de qualquer forma. Então, se a pergunta é, dá para ganhar massa muscular com proteínas vegetais? A resposta é sim, com certeza. E a verdade mesmo é que não faz nenhuma diferença se a proteína é de origem animal ou vegetal. O que importa é a dieta como um todo e consumir quantidades suficientes de proteína nessa dieta. E mesmo para o desempenho físico, tá? Nós temos estudos que avaliam especificamente o desempenho físico de veganos. E por vezes esses indivíduos têm um desempenho físico tão bom quanto ou até melhor do que as pessoas que comem carne, porque eles fornecem quantidades satisfatórias de proteína e ainda tem algumas vantagens nutricionais, como maior consumo de elementos antioxidantes, anti-inflamatórios, que podem até melhorar o desempenho no esporte. Tá, beleza, acho que você entendeu. Para suprir a necessidade diária, a proteína vegetal funciona, para o ganho de massa muscular e desempenho físico também. Mas e para saúde, longevidade, faz alguma diferença? Com
com certeza faz, e é aqui que as proteínas vegetais saem na frente. Nós temos estudos muito interessantes como esse aqui, que observou em um grupo bem extensivo de participantes os impactos de proteínas de origem animal e vegetal. E eles encontraram que substituir apenas 3% das calorias vindas de proteínas animais por vegetais já é o suficiente para reduzir a taxa de mortalidade. Em geral, as proteínas de origem vegetal são associadas com menor risco cardiovascular, menor risco para câncer, enquanto o consumo excessivo de proteínas de origem animal parece aumentar o risco para essas doenças. E quando a gente olha para a dieta como um todo, a conversa é a mesma. Dietas à base de vegetais reduzem a taxa de mortalidade, reduzem o risco para câncer, reduzem o risco cardiovascular, e dietas que priorizam os alimentos de origem animal parecem aumentar o risco para todas essas condições. Isso porque as proteínas de origem animal vêm junto com gorduras saturadas, colesterol, que prejudicam a sua saúde, enquanto as proteínas de origem vegetal vêm acompanhadas de fibras que favorecem a nossa saúde, principalmente devido aos impactos desse consumo de fibras na microbiota intestinal, que exerce uma série de efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios que promovem longevidade e reduzem o risco para doenças como o câncer. E aí, quando a gente pergunta qual proteína é melhor, parece que as proteínas de origem vegetal saem na frente, porque no final das contas você supra a necessidade diária, ganha massa muscular, tem desempenho físico e ainda tem vários benefícios à saúde por preferir essas proteínas de origem vegetal. O que interessa mesmo é ter uma dieta bem planejada, bem completa, que garante o fornecimento adequado de várias fontes vegetais de proteína. Inclusive, se você quer aprender mais sobre proteínas de origem vegetal, eu tenho um guia completo para veganos. É um material super completo com tudo o que você precisa saber para adequar uma dieta à base de vegetais. E não é um material caro, é bem acessível, apenas R$ 59,90. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você conferir. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal para mais vídeos com base em ciência de verdade. E se você está interessado especificamente no ganho de massa muscular com uma dieta vegetariana, confere esse vídeo aqui porque lá eu tenho a resposta.